Olá pessoal, então nós estamos aqui novamente, né, agora na nossa aula número 5, né, e dentro aí da nossa programação vai ser a nossa última aula aí, né, na sequência tem o nosso recesso de final de ano, né, e eu já vou deixar depois pronto as aulas, não vou dizer finais, né, a gente já vamos começar a parte de programação, né, são mais umas 3 aulas para a gente finalizar a urna, né, finalizar esse projeto. E então isso vai acontecer na primeira semana de janeiro, quando a gente retorna às aulas, ok? Então vamos aqui agora dar essa continuidade. Agora nós vamos à parte de programação. Lembrando, a última aula nós criamos, né, a variável com as etapas da nossa urna, com a chamada dos candidatos e etc. Ah, programamos as variáveis que vão ler os elementos de tela, né, os elementos do documento, e agora nós vamos prosseguir em como vamos trabalhar com isso. Tá? Nós vamos fazer alguns ajustes, nós vamos pegar as ações dos botões nesse momento, vai ser a nossa primeira programação. Então, os nossos botões têm ação. Então, nós vamos preencher lá no HTML uma ação onClick, que nós vamos ligar uma função que nós vamos estar criando posteriormente, que é a função clicou. E eu vou passar para ela o número, que seria o número da tecla que eu estou apertando. Então, para a tecla 1, clicou, eu mando 1, tecla 2, mando 2, e assim sucessivamente até o 0. É a mesma função para essa parte numérica, porque todos eles vão fazer a mesma coisa. Quando eu clicar no botão do número, ele vai preencher, né, o quadrinho piscando na tela, que é o número do meu candidato. Eu vou clicando, ele vai preenchendo até preencher todos os quadrados. Né? Então essa é a ação que é feita pelos botões, então são iguais. Daí nós vamos ter uma ação específica para o branco, então é um clique, eu vou chamar a minha função de branco, o corrige, minha função corrige, e o confirma, a função confirma. Então nós fazemos a ligação para que os nossos botões já tenham as ações associadas, e aí isso nós vamos estar criando no nosso script, ok? Feito isso, vamos começar com as ações. Então a primeira coisa, eu vou pela minha função clicou, então ela recebe um valor n qualquer, só para a gente testar se está funcionando, se está dando certo, eu ponho um alert, clicou em e o n. Então vamos ver se a hora que clicar se está realmente funcionando. E a mesma coisa eu vou fazer para a função branco, para a função corrige e para a função confirma. Tá? É só para testar se realmente está dando certo, se não tem nada errado, se a hora que eu clicar no botão vai funcionar. Então a hora que você clicar ele vai ter que aparecer o alert na mensagem e aí vai retornar ao quadro. Então basicamente é isso, né? Aqui o exemplo, eu mostrei alguns exemplos, cliquei no 1, cliquei no 5, cliquei no confirma, então ele aparece dessa forma. Você pode testar todos os seus botões, eles vão ter o mesmo comportamento, ok? Então isso é só para a gente fazer um teste inicial. Feito isso, está perfeito, né? Agora eu preciso definir o seguinte: eu criei as minhas variáveis que ligam ou que permitem manipular os elementos da tela, os elementos HTML. E eu vou ter um outro bloco que eu estou definindo aqui, que eu chamei de variáveis de controle de ambiente. É o meu controle de programação, é como está meu ambiente de execução. E essa primeira variável é a variável chamada etapa atual. Eu preciso saber em que etapa eu estou, né? Tem etapas determinadas, eu preciso saber em qual que eu estou. Qual é o bloco, qual é a parte daquele meu array que eu criei de etapas que eu vou pegar. Então é essa variável que eu vou utilizar para isso. A função que vai fazer isso eu vou chamar de começar etapa. Então eu vou criar uma função começar etapa, que não recebe parâmetros, tá? Primeira parte dela eu crio uma variável a etapa, que é a etapa em que eu estou no momento, que vai buscar daquela minha variável etapas,
ela já está disponível, o script já está rodando, então ela já está disponível para mim. E eu vou pôr para ela qual o pedaço do meu array? O etapa atual. Então, se a etapa atual é 0, ele vai pegar a primeira parte do meu array. Né? Lembrando que o array sempre começa com 0. Né? Então, a primeira posição é 0. Aí eu vou pôr aqui uma outra variável, que eu chamo de número HTML. Tá? Essa variável, né, vai ficar naquela parte dos números que eu estou digitando. Na verdade, vocês lembrarem assim, na hora que eu digitar, apertar a tecla, ele vai pôr na tela o número, mas eu preciso guardar esse número para ver se o número é de um candidato válido. Né? Já adiantando um pouco o que nós vamos ter que fazer. Você digita, eu tenho um efeito visual, quando eu aperto o número ele mostra o número dentro do quadradinho, nós vamos estar fazendo isso depois. Só que não só mostrar o número dentro do quadradinho, eu também tenho que guardar esse número para ver se ele bate com algum candidato que está disponível para ser votado. Né? Então, esse número eu estou guardando nessa variável. Tá? Aí o que eu ponho? Eu vou eliminar o que está na tela, vou deixar ela apagada. Né? Então, o seu voto vai para, eu dou lá o Style Display None, então ele some. O cargo inner HTML é a etapa título, ou seja, a etapa que eu estou, aquela variável título que nós colocamos, que vai ser ou vereador ou prefeito. A descrição eu vou apagar, então o inner HTML dela é vazia, eu apago, não tem nada. O aviso, que é aquela parte de baixo, eu ponho também display dela none, ela vai sumir, enquanto eu não estiver fazendo, não estiver digitando, ele não aparece. A lateral, que é as fotos, também eu vou deixar sem nada, então o inner HTML dela é igual a vazia, que não vai ter foto, não vai ter nada para ser exibido. Opa, desculpa, apertei aqui sem querer uma tecla. Depois, números, ponto inner HTML igual a número HTML, que é o que eu estou digitando lá, eu vou igualar porque ele também vai aparecer na tela, ok? Então, esse recurso, né, ele vai mostrar as informações e ao mesmo tempo eu também vou ter o número que está sendo digitado, vou estar acumulando isso, ok? Bom, para que isso, entre aspas, né, isso comece a funcionar, o último comando aqui que eu vou digitar, né, meu último comando por enquanto é fazer a função disparar. Até aí a gente funcionou as outras que nós fizemos porque ela está ligada ao onClick. Essa aqui não é uma função de evento, eu não vou apertar em lugar nenhum para iniciar. Pelo menos no nosso simulacro, né? Se fosse na urna real, né? Quem já votou sabe que a hora que você vai fazer o voto é alguém lá da mesa receptora que aciona um botão e dispara para que a urna comece a etapa. Então, como nós não temos isso, eu digito lá no final começar etapa para ele iniciar esse comando. O efeito dele vai ser esse, né? Veja, ele apagou tudo, só vai pôr o título. Então eu vejo aqui na tela que eu vou começar a votar, né, pelo vereador, ok? Então essa é uma primeira parte, né? Na sequência, eu preciso ajustar aquela ideia dos números, os quadrinhos, lembra? Nós criamos os quadrinhos. Bom, como é que isso vai funcionar? Então, eu vou criar um comando for, tá? Então, nesse for eu ponho um let count igual a 0, então, novamente, começa da posição 0. O count, ele vai até onde? O count ele tem que ser menor que etapa.números. Se vocês lembrarem lá do meu array etapas, né? Que eu atribuí o primeiro elemento, a primeira parte para a variável etapa, ele tem essa variável aqui, números, que é a quantidade de quadrados. Então, ele vai fazer esse for rodar essa quantidade de quadrados. Se são 5 números, ele vai começar do 0, né? Ele vai rodar, então vai ser 0, 1, 2, 3, 4, né? Que são 5 quadrados.
o que é isso? O que ele vai pôr na tela? Então, para pôr na tela, eu vou pôr no número HTML, que é aquela opção que eu tinha criado para você, que a gente tinha criado. Ele vai ser igual a quem? A este comando, que é o que a gente tinha usado lá antes, né? Div class igual a número, div class número, né? Barra div, que é aquela que cria o quadradinho. Se vocês olharem no nosso HTML inicial, isso está programado lá, né? Então eu vou pôr esse cara para criar o número de quadrados que eu preciso. Salvando e executando, o efeito vai ser esse que vocês estão vendo aqui na minha tela, né? Ele cria o título e cria 5 quadradinhos, que é o que eu mandei criar. Tá aqui os 5 quadradinhos. Vocês vão observar que não vai ter aquele quadradinho piscando, né? Pô, e agora? Mas eu criei tudo para saber onde está, então nós vamos ter que fazer um ajuste para isso. Antes disso, deixa eu pôr uma observação, vai começar a acontecer alguma coisa na minha tela que vocês podem achar estranho, tá? Eu utilizei um tipo de fonte que ela trabalha com o que a gente chama de ligatures. É uma troca de símbolos, ele fica visualmente mais bonitinho, tá? A gente costuma, quando a gente está trabalhando muito com JavaScript, ele fica mais interessante para ver do que o símbolo do teclado, né? O símbolo padrão. Eu estou usando uma fonte chamada JetBrains Mono. Tá? Eu gosto dessa fonte, ela é um pouquinho maior do que a fonte tradicional, então num tamanho que você está acostumado ela fica um pouco maior visivelmente. E o que acontece com os símbolos, tá? Se você ligar isso, depois, se alguém for querer instalar, ainda precisa ter um ajustezinho para ele aceitar essa informação, né? Aí depois eu mostro para vocês. Na verdade eu ia fazer isso quando a gente fosse trabalhar com o React, que normalmente quando a gente usa React a gente usa muito alguns recursos aí do ECMAScript, tá? E aí tem muito uso de setas e etc, ok? Basicamente o que vai acontecer? 2 iguais ele fica desse jeito, um diferente ele aparece dessa forma, 3 iguais, né? Para quem lembra aí, lembrando, JavaScript não só igualdade de valor, mas de tipo. Ele põe 3 traços. Quem não ficou na dúvida, se eu mando verificar se uma variável que tem uma string com o número 2 e uma variável que é numérica, número 2, 2 iguais, elas são iguais, porque elas têm o número 2 dentro. Tá? Não interessa se uma string e se uma é numérica. Os 3 iguais exigem que o número esteja igual e que seja o mesmo tipo. Então, no caso, aqui nesse caso que eu dei, exemplo que eu dei, não seriam iguais, né? Com os 3 iguais. Então tem esse detalhe. O que a gente usa muito no ES, né? no ECMAScript, a gente usa esses traços aqui, então ele põe desse jeito, tá? Então vocês vão ver que na minha tela fica esse visual diferenciado. Então, se alguém quiser utilizar esse visual, aqui tem a informação de como processar, como instalar essa fonte, baixar e colocar no seu computador disponível, tá? Então só uma informaçãozinha, porque vai começar a aparecer símbolos que você vai olhar e falar assim, mas não tenho isso no meu computador. É que normalmente é um diferente que eu coloquei lá, ok? Então vamos lá. Eu tenho que fazer então agora a diferença para que apareça o número piscando, tá? Então, eu crio uma variável chamada número, ok? Que eu vou utilizar para saber qual é o número que você pressionou para trabalhar com ele, tá? Então eu crio aqui, lá naquelas variáveis de ambiente. O meu for que eu tinha criado, eu vou fazer uma pequena modificação. Então eu vou pôr um if dentro dele, eu vou colocar assim, se o count aqui são 3 iguais, tá? Então tá o esticadinho de 3 linhas. Se ele é igual a 0, né? É totalmente igual, né? Eu vou pôr, então nesta posição, lembrando que eu estou começando, então o pisca tem que estar na primeira posição. Então se ele é na primeira posição, se é o 0, eu vou pôr isso aqui, div class número pisca. A gente já criou esse CSS.
E no restante, né, o else, eu vou pôr aquele que a gente pôs. O que vai acontecer? Ele vai criar o quadradinho, aqui a gente já está a ação, depois eu vou explicar o que aconteceu, mas se você executar só isso aqui, salvar e executar, tá? Ele vai mostrar os 3 quadradinhos e o primeiro piscando. Só que eu já ajustei o meu clicou, ok? Então eu vou criar uma função atualiza a interface, que nós não vamos escrever nela agora, só vou chamar porque ela vai ser usada posteriormente, então já pode deixar ela criadinha aqui. Então uma function atualiza interface, nós vamos programar ela posteriormente. E no clicou, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável, tá? Que pega a informação do cara que está piscando, que é onde o número que eu digitar tem que aparecer. Lembrem-se, o número aparece no quadrado que está piscando na tela. Então eu já pus aqui em cima no for, no primeiro quadrado. Então agora eu tenho que fazer com que ele apareça no quadradinho que está piscando. Como é que eu vou fazer isso? Eu crio essa variável para pegar a informação do elemento da tela. O elemento da tela ele é aquele que está com uma classe número, a classe pisca. Ó, classe número, a classe pisca. Ele traz esse elemento para mim. Aí eu pergunto se esse elemento é diferente de null. O que quer dizer isso? Pode acontecer num determinado momento, quando você estiver preenchendo, tá? Eu estou preenchendo. Quando nós mudarmos, eu vou mudando, de repente não tem mais elemento, acabou. Quando acabar o elemento que eu tenho para escrever, né, ele vai ser nulo, não existe mais elemento com pisca. Você pode até testar, se você tirar esse cara daqui, tirar o pisca daqui, e a hora que você executar e clicar, ele não vai dar problema nenhum, não vai dar erro. Agora, eu pôr no pisca, ele vai localizar um elemento. Então, tem elementos? Tem. Se tem elemento, o que ele vai fazer? Dentro dele, olha lá, né, o número, elemento número.inner.html recebe o quê? O número que você recebeu. Lembra? A gente pôs o clicou recebendo o número daquela tecla que você aperta. Então ele vai pegar aquele número que você recebeu que vem nessa variável e vai colocar dentro do elemento que é dentro do quadradinho. Ok? E eu preciso guardar esse cara, né? Lembra? Eu preciso guardar ele. Só que eu vou fazer uma concatenação de strings. Eu estou usando um recurso que eu acredito que vocês não tenham visto ainda, que é específico do ECMAScript, do ES. Tá? A gente está hoje na versão ES 8, se não me falha a memória. Tá? Ela começou com ES, não foi com 1, tá? ES 5, 6 e assim por diante. Tá? Então, a partir do 6 foi criado isso aqui que a gente chama de template scripts, ou template literal, que é uma forma de você fazer concatenação mais fácil. Aqui não é apóstrofe, tá? É um acento agudo mesmo, essa é a sintaxe. Aqui eu ponho o percentual para indicar que eu vou pôr uma variável, então aqui a variável número, que é ela mesma, né? Estou concatenando ela, o que tiver dentro dela, e vou juntar com um N. Então, os números que eu for digitando, ele vai juntando, né, dentro da própria variável. Eu pego o que já está lá, junta com o outro que eu digitei e vai guardando, vai armazenando, até você ter, no nosso caso, 5 números aqui. Tá? É isso que ele vai fazer. Ok? Então, essa scriptzinho aqui, ele faz uma concatenação. Tá? É esse o padrão dele. Tá? Então, quando você executar e apertar um número qualquer, é isso que vai acontecer. Deve acontecer isso que está no meu. Você vai falar assim, por que o quadrado desceu? Tá? Eu dei uma olhada rápida. É alguma coisa de CSS que a gente vai precisar ajustar. Só que a gente não vai perder tempo neste momento. Nós vamos fazer toda a programação. Depois que a gente terminar a programação, nós vamos ver o que aconteceu, que está fazendo o nosso quadrado descer. Eu dei uma olhada rápida, né, tamanho de fonte, né, nada desse tipo, mas depois a gente vê com carinho e, se for o caso, faz algum ajuste no CSS para que isso não ocorra, tá? Então,
esses comandos aqui vão fazer com que a hora que você clicar aqui, ele vai digitar, tá? Então ele vai sempre estar pondo, obviamente, no primeiro elemento, porque nós não estamos fazendo mudar. Então ele vai estar sempre pondo no primeiro elemento, tá? Para que ele mude, como que eu faço que ele vá para os outros elementos, que ele passe para os próximos elementos? Nós vamos ter que usar um outro recurso aqui, tá? Então, por enquanto aqui fica aquilo que nós colocamos, olha lá, o inner HTML igual a n, que o número é igual a concatenação. Agora eu começo a fazer o seguinte. Bom, beleza, você digitou, eu peguei aquilo que você digitou, coloquei no quadrinho que está piscando, pus lá, peguei o que você digitou e coloquei, guardei, armazenei na minha variável, só que agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso levar aquele pisca para o próximo elemento, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar lá no elemento é o número, class list, ele traz a lista de classes ligadas a esse elemento. Eu estou mandando remover a classe e estou falando para ele remover a classe pisca. A partir do momento que essa função for executada, aquele quadradinho na tela que tinha a classe que estava piscando, ele vai perder o pisca, então ele vai parar de piscar. Que foi aquele efeito que nós fizemos, né, para ele, de ação, né, para ele aparecer e desaparecer. Perfeito. E para colocar é para o próximo elemento. Existe um comando que faz isso. Só que eu tenho que tomar um seguinte cuidado, já vou adiantar, isso tudo eu fiz um teste anterior, né? Eu vou mudando. Quando eu chego no último, quando ele tenta pegar o próximo elemento, vai aparecer um erro, não para o usuário, não aparece nada, mas vai aparecer um erro na parte de console, vai ter um erro de execução. Para não dar esse erro, eu primeiro testo, verifico se existe algum elemento após aquele que eu estou, né? Se tem, vamos pensar assim na tela, se tem algum quadradinho depois. Como é que eu faço isso? Então eu pergunto, né, o if é o número ponto next element sibling, ou seja, o next element sibling, ele pega o próximo elemento similar, o próximo elemento igual. Lembra, eu já tirei o pisca. Então eu estou com um elemento que é uma div com a classe número, né? Então ela é esse elemento. Então eu estou mandando ele verificar o seguinte, tem um outro elemento depois desse, na ordem do HTML, que tem essa mesma característica, semelhante ao que eu estou usando. Se essa informação for diferente de null, então agora é diferente, tá? Com 3 risquinhos porque eu pus 2 iguais. Então ponto, igual, igual, exclamação, igual, igual. É diferente de num, quer dizer, existe este cara, porque se ele for igual a null, porque não tem. Existe ele? Existe. Se existe esse cara, eu vou pegar o número.next element sibling, então eu vou pegar o próximo elemento semelhante ao que eu estou neste momento, vou chamar a lista de classes dele, o class list, e vou pôr o comando add e vou acrescentar a classe pisca, tá? Então aqui eu removi do elemento que eu tô. Aqui eu pego o próximo elemento e acrescento a classe pisca nele. Então o quadradinho que vem após ao que está com o número vai começar aquele efeito de piscar. É isso que vai acontecer, ok? Se eu não me engano, né, em LDW, vocês já utilizaram alguma coisa similar usando jQuery. jQuery usa um outro recurso, tá? jQuery é uma biblioteca, a gente não está usando nada fora do JavaScript, aqui é JavaScript puro, tá? Então, só para situar vocês, né? O jQuery surgiu num momento em que eu não tinha muitos recursos no JavaScript para manipular os elementos de tela, os elementos do DOM, né, os elementos do documento HTML. Com a evolução do JavaScript, principalmente as versões ECMAScript, que é o ES, que a gente chama só de ES6 carinhosamente, porque já é a versão melhor que tem para frente
tem outras atualizações, mas todo mundo, por padrão, chama ES6, que é a versão menor que se utiliza. A partir desta versão, ele tem muitos recursos para manipular diretamente o elemento HTML, minha página HTML. Então eu não preciso mais de um jQuery da vida, tá? Pelo menos dentro do padrão básico, né? Então aqui eu estou fazendo o quê? Então revisando, eu estou verificando, tem um próximo elemento? Tem. Então pega esse próximo elemento e põe para ele a classe pisca. E se não tiver próximo elemento? Vejam, se não tiver próximo elemento, eu acabei de digitar o número. Então se eu acabei de digitar o número, eu vou chamar a minha função atualiza interface, que nós ainda não programamos. Ela vai daí verificar se o número é válido, se não é válido, e vai pôr as informações. Se for válido, põe as informações do candidato com a foto dele. Se não for válido, vai te dar um aviso, olha, esse número não tem, você está anulando, né? Então, é isso que ele vai fazer. Observe que depois que você executa tudo, né, os quadradinhos ficam todos abaixados, né? Eu fui até o final. Estou mostrando, eu fui até o último, ele parou de piscar, não deu erro, tá vendo? Não tem nenhuma mensagem de erro. Quer dizer que ele verificou que não tem nada e já chamou a atualiza interface. Mas o atualiza interface não tem programação, então ele não executa nada. Ok? É essa a etapa que nós estamos neste momento. Tá? Então, esse é o efeito que nós estamos fazendo, é o efeito pretendido. Tá? Então, vejam que nós já avançamos bem, mas até agora nós só fizemos o quê, né? Até falar só, né? A gente já programou até que bastante nesse sentido, mas ainda tem muitas etapas a serem cumpridas. Então, nesse momento, o que nós fizemos? Nós conseguimos limpar a tela, iniciar a nossa etapa, fazer a quantidade de quadrados referentes ao meu candidato, colocar o movimento, o elemento do pisca, a classe pisca, para aquele pisca, o elemento que eu vou digitar. Cada vez que eu digito o número, né, quem terminou, deu certinho, está executando, vai ver isso, eu aperto um número, ele aparece no quadradinho que está piscando, e o próximo quadradinho fica piscando, e quando eu digitar o seguinte, né, o próximo número, ele vai pôr de novo no quadradinho que está piscando, e vai para o próximo elemento, e assim sucessivamente, até que eu preencha todos os quadrados. Né? Preenchi todos os quadrados, ele vai para o atualiza interface, que nós depois vamos montar na próxima etapa, e aí ele vai fazer as próximas verificações, ok? Então, espero que tenha dado tudo certo, né? Qualquer coisa, qualquer problema, deu qualquer enrosco, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Se alguém falar assim, mas professor, são 2 aulas, a gente tá sendo colocado agora, já na próxima semana não tem aula, o que vai acontecer? Não tem problema, vocês podem me mandar, é recesso, mas eu não vou estar fora, vou estar por aqui mesmo, não tem problema, pode me mandar e eu dou um socorro para vocês, tá? Não tem problema nenhum, ok? Então, espero que tenha dado tudo certo na programação de vocês e até a próxima aula.